Fala galera, estamos de volta para mais um Papo 10. Essa semana nós vamos conversar com essa fera que dizem que ele é estressado, né? Aí a gente vai saber um pouquinho se ele é realmente ou não. Estou aqui ao lado desse meu amigo e irmão Jorge Moraes, o comentarista que você para ouvir. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre esse negócio de slogans de comentarista, né? Saudoso João Malta era o comentarista da verdade, quer dizer, a gente mente, né? Todo mundo mente, só o Malta, o saudoso, que falava a verdade. Mas enfim, Jorge Moraes, essa referência na crônica esportiva alagoana. Comentarista do Timaço da 98.1, aqui de Maceió, a nossa Rádio Gazeta, vamos colocar assim. Mas antes a gente dá aquele recadinho para os nossos parceiros. Olha, você que está construindo, reformando, você que vai construir, vai planejar os seus móveis para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório, vá direto em Madeiras do Brasil. Lá é o lugar certo, os menores preços e você vai encontrar todas as ofertas para você. Madeiras do Brasil, fica no bairro de Jaraguá, ali próximo à Praça Raiol. BM Farmácia, na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, próximo à Feirinha. Anote aí o delivery 3313-2528, 3313-2528. Um abraço aí para o nosso amigo Nemelo. Massagueirinha Pai Restaurante. Atenção galera de Arapiraca, vem aí o Massagueirinha Arapiraca, na Avenida Ceci Cunha. Um sucesso como já é há muitos anos aqui em Maceió. Aqui duas opções, Ponta Verde e também na Jatiuca. Jorge Moraes frequenta demais lá o Massagueirinha, casquinha de siri, arroz de polvo. Esse calor que tá fazendo, amigo, aquela cerveja bem gelada. Massagueirinha Pai Restaurante. Um abraço para o meu amigo Pedrinho Tenório. Carajás, aqui o importante é você. Baixa aí o aplicativo da Carajás no seu telefone e você vai ficar recebendo todos os dias a oferta do dia, as ofertas da semana. Carajás aberto de domingo a domingo e também nos feriados. Um abraço aí para o nosso amigo querido Álvaro Mendonça. Carajás, aqui o importante é você. Jorge Moraes, muito obrigado por ter recebido aqui o Papo 10, né, na sua casa, aqui no prédio. Nós estamos aqui no prédio do nosso amigo Jorge Moraes. E aí, Moraes, são quantos anos já nessa estrada aí, na crônica esportiva, no jornalismo alagoano? Seja bem-vindo ao nosso canal. Oswaldo, inicialmente um forte abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Papo 10. E eu é que agradeço essa oportunidade. Você já tinha me convidado antes, mas sempre uma coisinha, uma viagem, uma ida ao interior, um trabalho à tarde, logo cedo. Mas um dia a gente chega lá. Um dia eu participo do Papo 10 e chegou a oportunidade hoje de estar aqui conversando com você. Eu comecei, Oswaldo, em 1973. Caramba! Tem tempo, né? 48 anos? 48 anos. 48 Qual foi a anos. emissora, Moraes? Na Rádio Difusora. Fiquei lá ainda o ano de 73 todinho, mas só como colaborador, aprendendo. E depois que, na oportunidade, eu achei que tinha aprendido, aí eu fui conversar com a direção para poder assinar minha carteira, que naquela época era seletista. O Estado não tinha esse negócio de concursado, nem ser efetivado no serviço público. Então eu era seletista como todo mundo. Aí assinaram a minha carteira em 1974. Quer dizer, entrou em 73, 74 assinaram a sua carreira. Até hoje eu me aposentei pelo Estado, através da Rádio Difusora, sou aposentado no Estado, já com a minha aposentadoria encaminhada no INSS e insistindo com essa história de trabalhar com rádio, com futebol, com equipe de esporte. Mas você sempre foi comentarista, não? Não, comecei puxando fio. Quando eu era colaborador e queria ser repórter, então o primeiro passo foi ajudar aos operadores, os técnicos a puxar fio, que naquela época não tinha negócio de microfone sem fio com a facilidade de hoje não. Aí era puxando fio, ajudando. No dia que faltou um motorista, aí eu fui dirigindo uma velha rural que tinha na Rádio Difusora. E depois chegou a vez de ser comentarista. Aí fui comentarista, apresentei programa de esporte ou não. Aí depois vi que esse negócio de levar muito sol, chuva, não era o meu campo, não era a minha prioridade. Aí passei a ser comentarista até hoje, lá no Timaço da Gazeta, convidado que fui pelo Gilberto Lima, muito bem recebido pelo Arivaldo Maia, Antônio Torres,
Valmari Vilela, Claudemir Araújo, Rogério Costa, Orlando Batista, o Arno Oliveira, Edmilson Santana e mais todos os companheiros que participam desse processo lá no Timaço. Eu agradeço a todos eles, todos são feras. Moraes, aliás, eu quero fazer aqui, abrir parênteses rapidinho, e dizer o seguinte: o quanto todos nós cronistas esportivos, estamos felizes com a volta da nossa referência da narração, o nosso mito Arivaldo Maia. O Ari, que nesse final de semana voltou a narrar futebol pela Rádio Gazeta, depois de muito tempo se recuperando aí da Covid-19, e todos nós agradecemos a você, Arivaldo, por você estar aqui ao nosso lado e fazendo o que você mais gosta e como sabe fazer, narrar futebol. Então, eu quero abrir esse parênteses aqui para dizer o quanto estamos felizes com a sua volta, com a sua narração esportiva na nossa crônica, não é verdade, e você não sabe como isso me marcou, porque foi no dia 5 de novembro que o Arivaldo retornou à narração no jogo CSA e Remo, e o CSA ganhou. E o dia 5 é um dia marcante na minha vida. Eu tenho uma filha que nasceu, um filho no dia 5 de fevereiro, uma filha no dia 5 de outubro, o meu emprego no SESMAC foi no dia 5 de novembro, a volta da Arivaldo no dia 5 de novembro, um outro emprego que eu tive foi no dia 5, o dia 5 para mim eu já tive placa de carro que terminava em 5, e por aí vai. Então o dia 5 marcou exatamente a volta da Arivaldo, esse amigo, irmão, companheiro, que só ele mesmo, com a força primeiro de Deus e depois dele, retornou aos microfones. Eu mesmo não acreditava que isso pudesse acontecer esse ano, mas ele foi quem antecipou, disse: não, eu quero fazer o jogo CSA e Remo, e já botou na escala o nome dele para CRB Motoclube, dia 16. Isso. É outro jogo do Arivaldo, então isso é muito bom. Maravilha, que inclusive logo estaremos conversando aqui no Papo 10 com o nosso querido Arivaldo Maia. Um beijo para você, Ari. Olha, você falou tanto em 5, você é supersticioso, não? Não sou, eu não tenho esse negócio de ficar preocupado, mas eu gosto do número 5. Número 5 para mim é uma coisa que sempre acontece, uma coisa boa na minha vida é no dia 5. Aí no mês não interessa que é no dia 5, e isso me deixa assim muito feliz. Agora, se não acontecer, ou se acontecer alguma coisa que não tenha sido tão boa ou tenha sido ruim, para mim não faz assim, né, não traz nenhuma preocupação, não tenho superstição com relação a isso. Agora, por que você carrega esse estigma de estressado? Você realmente é estressado, Mauré? Não, uma vez o Maílson Franco, o menino, bom, ele me perguntou o que era que ele poderia fazer para se associar à ASEA. Certo. Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas. Que você é presidente. Eu sou presidente. Aí eu disse: você precisa me entregar essa documentação. E depois dessa documentação, preencher a ficha e você é associado. Tá bom. Uma semana depois ele disse: ô Moraes, o que é preciso mesmo para se associar à SEA? Aí eu já olhei diferente para ele, mas passei a relação outra vez. Certo. Na terceira vez eu disse: é por isso que me chamam de estressado. Eu não quero mais na sua documentação, nem você precisa ser mais sócio. Aí o estressado sou eu. Não é? Porque ele estressa. O estressado sou eu. O cara me deixa estressado. Se você combinar uma coisa comigo para amanhã, não espere que eu vou ligar para você não, para perguntar se vai, porque você não combinou. Se você não for, eu vou ficar estressado. A gente está ao vivo aqui naquela... Eu já me estressei. Não, nunca. Nunca. É sempre uma questão da provocação. A provocação é que me deixa estressado. Aí o cara diz: vixe Maria, esse não tem nem pavio. Tem pavio longo, para aguentar muita coisa. Agora, é difícil você ter paciência. O que eu não tenho é paciência. Eu não sou estressado. Você é impaciente. Eu não
tenho muita paciência. Tá certo. Entendeu agora? É. Ele não é estressado, ele é impaciente. Mas na entrevista já deu para perceber, né? Se ele realmente é estressado ou ele somente é impaciente. Numa tranquilidade dessa, imagina. do seu lado, É não verdade. tem como o cara ficar Agora me estressado. diga uma coisa, Jorge Moraes, quais foram até hoje as suas referências no rádio esportivo? Aqui de Alagoas, por exemplo. Ó, aqui de Alagoas, eu posso lhe dizer assim que eu gostava muito do estilo do João Malta, abusado, aquele estilo... Muito parecido com o seu. Abusado, né? abusado. Como o Flávio Prado, lá em São Paulo, Da Jovem Pan. na Jovem Pan, é outro comentarista que eu gosto muito Do estilo, do né? estilo, da qualidade dele trabalhando. Agora, eu tinha assim uma pessoa que tinha uma referência, que era o Valdemir Rodrigues. Você é aquele cara que guardava tudo, Verdade. datas, ele não se esquecia de nada. Aí, enquanto eu não guardo nada, e se você me perguntar, você tem alguma entrevista sua, alguma época que você tenha dado essa entrevista? Não, não tenho. Você tem algum programa que você fez na televisão apresentando e você guardou esse programa? Não, não tenho. Você tem algum programa feito que você fez mais de 10 anos no SESMAC, no informativo SESMAC? Você tem algum programa desse gravado, guardado? Não tenho. Eu não tenho nada da minha vida guardado, nem recorte de jornal, nem nada. Agora, eu admirava o Valdemir Rodrigues, porque ele não precisava nada disso, ele tinha tudo isso na cabeça. Verdade. Ele sabia como se expressar e colocar na hora certa. Comentava muito com números, né? Com números. Ele fez engenharia, ele deixou na metade do curso de engenharia para ser jornalista e radialista. Resultado, então ele tem essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade de guardar as coisas, mas às vezes a gente vai se lembrando. Então as minhas referências: João Malta, Valdemir Rodrigues e o Flávio Prado. Agora, a gente não é porque estou aqui do seu lado, mas como enxergar em campo o que precisa ser visto e colocado para o ouvinte, eu conheço só duas pessoas, Vacil Barbosa e Oswaldo Barbosa. E não é porque estou na sua vista não, nem pelo seu pai, nem por você. Por quê? Porque vocês são aqueles comentaristas bem técnicos. O Vacil chegou na seleção brasileira, o Vacil jogou em grandes clubes, então ele jogou. Você ainda enganou um pouquinho, coisa e tal, ali, jogava muito, ali no meio de campo, aí ouviu muita conversa de treinador, aí guarda muito isso. Então, realmente, eu acho que na passagem do Rádio Alagoano, vocês dois, você ainda comentando futebol, graças a Deus, muito bem, e o nosso queridíssimo Vacil Barbosa. Bom, Maravilha, obrigado. Veja só, eu queria que você contasse uma história, porque assim, eu acho que faz parte até da história do Rádio Alagoano. E muita gente que está nos assistindo agora não sabe disso. Jorge Moraes, como repórter, um clássico CSA e CRB, você partiu para dar, mas para dar mesmo, no jogador do CSA, porque você foi agredido primeiro por ele. Como foi essa história, Moraes? Tinha um clássico lá no gramado, lá no Rio Pelé. Né? O repórter podia entrar no gramado. O repórter podia fazer tudo. Ele ia para a concentração, ele jantava, ele almoçava, tomava café da manhã. Se ele quisesse dormir, ele dormia na concentração. Não tinha problema nenhum. Hoje é que não pode nada. Mas antigamente podia tudo e não era isso que atrapalhava o espetáculo, não era a imprensa. E teve um jogo lá, CSA e CRB, que o árbitro era o Josival Pedro. Sim, sim. E teve uma confusão lá, expulsa, não expulsa, entra em campo, e tal, e até era uma coisa errada. Não vou dizer que isso é certo não. Quando parava o jogo por uma confusão, o repórter ia para o gramado, entrava, ficava no meio daquela confusão toda, e tinha um lateral esquerdo no CSA chamado Jerônimo, lateral esquerdo. Ele não era daqui, ele era de fora. E quando eu estava relatando a expulsão de um jogador do CSA, isso dentro do campo, ao lado da confusão, ele ouviu. Aí me deu um tapa pelas costas, ainda disse, está mentindo, dizendo que a expulsão não foi daquele jeito. Aí eu larguei tudo e saí correndo atrás dele. Jogou o fone e tudo. Ele correndo, ele desceu, foi para o vestiário. E o Josival expulsou ele e a polícia me segurou. Pronto. Aí
acabou ali. Mas acabou a confusão ali, não? Ali não, aí teve um outro jogo já no campo, foi na Pajuçara. Sim. O jogo do CRB, o CSA lá na Pajuçara contra um outro time que eu não me recordo. Aí eu encontrei com ele lá. Aí eu disse, é hoje que eu vou acertar as contas com ele. Aí na hora do jogo eu fui no vestiário do CSA. Antes conversei com o comandante do policiamento, meu amigo e irmão. Aí ele foi e disse, olha, então eu vou levar a polícia até lá, que é para poder evitar qualquer confusão. Aí eu disse, não, pode, tudo bem, eu estou só lhe avisando que pode ser você já agredido, né? Eu preciso da polícia lá. E na hora eu entrei no vestiário, quando ele estava trocando de roupa, aí eu entrei, aí criei a maior confusão no vestiário com ele. Antes do jogo, ainda chutei o jogador lá dentro do vestiário para descontar o tapa que ele deu em mim. Aí a polícia entrou, me tirou, coisa e tal. Aí no jogo, esse cidadão, eu tenho até remorso disso, ele não jogou nada. E até porque eu estava dentro de campo, ele passava pela linha lateral e toda vez que ele passava eu xingava. Sim. Aí ele foi substituído no intervalo e no outro dia foi dispensado do CSA. O profissional, uma pessoa que estava lá exercendo a profissão dele, mas ele, no calor da emoção do jogo anterior, terminou isso sendo conduzido até a partida seguinte, até ele ser dispensado. Mas isso é coisa que se fosse hoje, já que você disse, todo mundo me diz que eu sou estressado, hoje eu não faria nada disso. E nem recomenda para quem está começando e quem está trabalhando ainda, né? Você é louco, eu faço isso não. Não recomendo para ninguém. Exatamente isso. Esse é Jorge Moraes, o nosso convidado de hoje do Papo 10. Antes da gente de novo, manda aquele recadinho para os nossos parceiros Madeiras do Brasil. Você que está construindo, reformando, planeja os seus móveis, gosta de móveis planejados para o seu escritório, para a sua casa, para o seu apartamento, então Madeiras do Brasil é o lugar. Não fica pensando muito não, vai direto em Madeiras do Brasil, ali no bairro de Jaraguá, próximo à Praça Arraial. BM Farmácia, na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, próximo ali à Feirinha. O delivery é o 3313-2528. Massagueirinha Pai Restaurante, aqui em Maceió, duas opções, Ponta Verde e também na Jatiuca. E logo, breve, mas logo no mês de dezembro, vem aí Massagueirinha Arapiraca, na Avenida Ceci Cunha, muito bem localizado ali na capital do Agreste. Um abraço para o meu amigo Pedrinho Tenório. Carajás, aqui o importante é você, aberto de domingo a domingo e também nos feriados. E você pode baixar o aplicativo da Carajás. Baixando o aplicativo, diariamente você recebe as promoções do dia e também as ofertas da semana. Carajás, aqui o importante é você. Moraes, vamos falar agora um pouquinho da atualidade, esse momento muito bom que o futebol de Alagoas atravessa. Você acha que ou o CSA ou o CRB sobe, nenhum dos dois, infelizmente, vão conseguir o acesso, ou pode até acontecer dos dois subirem? Qual é a sua expectativa? Toda vez que a gente diz assim, ou sobe ou não sobe, aí o Marcelo Rocha diz assim, um sobe. Sim. Quem é esse um? Aí ele faz, não, é que os adversários do CRB são adversários mais fáceis, dentro da classificação da competição, mesmo que o cara lá embaixo esteja brigando para fugir do rebaixamento ou sair um pouco daquela área, mas ele diz, um passa. Quando desliga o microfone, ele diz, eu acho que é o CRB. Se você olhar... me entregando, viu, Marcelo? Se você olhar direitinho o que o Marcelo diz... Faz sentido. Faz sentido. Estou contando a história que faz sentido, porque o CRB, teoricamente, tem adversários mais fáceis. Em relação a CSA e Goiás, por exemplo? Em relação ao CSA, que vai enfrentar o Avaí segunda-feira, e depois vai enfrentar ainda o Curitiba, e depois tem os chamados adversários mais fáceis. Confiança e Brasil. Confiança e Brasil. Aí ontem, eu saindo, um dia com você do estádio de Pelé, aí você disse assim, tá vendo? Se tivesse vencido o time do Operário, estaria com 57 pontos. Aí logo depois eu encontrei o presidente Rafael Tenório. Sim. Aí disse, e aí, presidente, tá vendo? Se tivesse vencido o Operário, aí ele disse, quem garante que eu venceria o Vasco e o Vitória depois? Também faz sentido. Também faz sentido. Quem é que garante? Porque de repente ganhava do Operário, ele não tinha feito reunião nenhuma,
ele não tinha aumentado o prêmio de 3 para 6 milhões, aí o time entraria contra o Vasco da Gama, não sei com que espírito, resultado, se perdesse o do Vasco era uma coisa pela outra, se tivesse vencido o Operário. Então acho que nesse momento o importante é que a gente tem 2 clubes na briga. Para mim, o Vasco não sobe, para mim, o Guarani vai brigar, o CRB vai brigar, o CSA e o Goiás. Porque Botafogo e o Curitiba, para mim, esses 2 sobem. Também acho. E com uma possibilidade boa do Avaí, principalmente se o Avaí ganhar do CSA segunda-feira. Então, eu acho que a gente tem hoje 2 vagas abertas para 4 clubes, tirando o Vasco da Gama, e a gente pode ter uma vaga para 3 clubes, incluindo os 2 de Alagoas. CSA, CRB e Goiás. CSA, CRB e Goiás. E chegando ali, tentando alguma coisa, o Guarani, mas eu não levo muita fé não. Então, doutor, eu acho que a gente tem toda a chance de subir. Agora 2, olha o dedinho. Você não acredita em hipótese? Nenhuma chance. Agora veja só, vou fazer uma pergunta aqui, porque é claro, nosso programa é semanal. Enquanto o programa está no ar agora, o Avaí está jogando com o CSA, tá certo? Porque toda segunda-feira o nosso programa vai para o ar. Então veja, vamos supor que o CSA ganhe do Avaí e o CRB ganhe da Ponte Preta. Os 2 não ficariam vivos para que possam subir? Vivos eles estão a partir de hoje já. Certo, concordo. Vivos, mas eu digo assim, agora, eu estou me referindo a não chance nenhuma dos 2. Melhora muito a situação dos 2 se eles vencerem Ponte Preta e o Avaí. Aí melhora consideravelmente. Mesmo assim, eu acho exagero dizer agora que, faltando depois dessa rodada mais 4, os 2 vão subir. Eu acho exagero. Mas existe chance? Existe. E se existe, a gente vai ter que acreditar. Mas eu não. Eu só acho que se subir, sobe um. Você particularmente gosta mais do time do CSA ou do CRB? Hoje eu estou gostando, individualmente eu gosto muito do time do CRB. Eu acho que ele tem um pouco mais de qualidade dentro de campo por conta do Diego Torres, que faz a diferença no jogo, quando ele joga é um jogo, quando ele não joga é outro jogo. O próprio Jajá, coisa e tal, é um jogador que puxa a responsabilidade do jogo para cima dele. Aí você vai para o lado do CSA, você vê uma zaga muito segura, como é a zaga do CRB. Você vê lá Gun e Caetano, aí você vê de um lado Matheus Felipe e o Lucão. Então eu acho que são 2 zagas que estão dando conta do recado. Eu vejo as laterais do CRB melhores do que a do CSA, que sempre está aos trancos e barrancos tentando se conduzir nos jogos. Aí você tem 2 goleiros que estão muito bem. Se equivalem, né? Se equivalem. É por aí. Eu acho que no meio geral, eu acho o meio de campo do CSA com mais qualidade. O meio de campo do CSA, na saída de bola, tem mais qualidade com o Giovani, com o Yuri Lara, como diz o Arno Oliveira, que arranjou esse Lara para ele. É sobrenome, né? É Yuri Lara. Aí você tem do outro lado hoje um cara que é só pegador, que é o Claudinei. E aí o Jean Patrick é mais de marcação do que sair para o jogo. Por isso termina funcionando melhor pela presença do Gabriel, que são jogadores acima da média. Gabriel no CSA e Diego Torres no CRB. Moraes, a gente está se aproximando aqui do finalzinho desse papo. A gente teria assunto aqui para ficar o dia inteiro, a noite inteira aqui, porque você tem muita história para contar e é muito bom sempre conversar com você. Mas o que é que você planeja ainda para você em termos de carreira na crônica esportiva de Alagoas? Eu planejo parar. É a minha grande vontade, o meu objetivo é parar e parar logo, para não ter mais esse compromisso, porque quando eu assumo um compromisso eu vou até o final. Então está todo dia em resenha esportiva, aquilo para mim me dá satisfação por saber que a gente está sendo ouvido, está respondendo ali a algumas perguntas dos torcedores, mas a obrigação de chegar às 5 horas da tarde, você está na rádio e não poder fazer outra coisa,
Isso é que me deixa um pouco angustiado, assim, em termos de querer fazer uma coisa e não poder fazer. De querer fazer uma viagem de 5 dias, não poder. Eu vou passar 5 dias sem ir para a rádio, de estar no futebol de 21h30. Isso me dá vontade de parar, terminar, sair do estádio meia-noite. Aí eu chego em casa, eu tomo um banho, aí perco o sono, vou dormir 2h30 da manhã para no outro dia estar acordado. Quando é menino que está começando, ou só tem isso para fazer, eu acho que o cidadão ele fica até tranquilo para fazer o trabalho dele. Mas eu já estou com 67, já com quase 50 anos nesse negócio. Tem como você ainda ter tara nisso, vontade nisso? Não, eu faço porque gosto do ambiente dos companheiros, dessa coisa de ser reconhecido ainda na rua, mas vontade mesmo de dizer, vou ficar muitos e muitos anos nisso, não, eu não tenho esse desejo. Mas não pare agora não, porque a gente não precisa muito de você. Também desse seu estresse. Muito obrigado, viu? Moraes, obrigado, viu? Obrigado. Feliz Até demais ter batido esse Papo 10 com o comentarista que você para ouvir. Pois é, estou parado. Tá certo? Pois é, grande Jorge Moraes, o nosso convidado dessa semana do nosso Papo 10. E mais uma vez, antes da gente encerrar, agradecendo aos nossos parceiros Amadeiras do Brasil, PM Farmácia, Massagueirinha Pai Restaurante, com 2 opções aqui em Maceió, Ponta Verde, Jatiuca, e vem aí Massagueirinha, Arapiraca. E Carajás, aqui o importante é você. Na próxima semana estaremos de volta e se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Tchau, galera!